Hoje é Dia Internacional da Superdotação. A gente chama de superdotado aquela pessoa com altas habilidades, que tem uma capacidade mental acima da média e que costuma se destacar em alguns pontos. O Núcleo Regional de Educação tem turmas no contraturno para ajudar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Os desenhos chamaram a atenção da Mauricéia. Eu achava, na verdade, que seria quadro de artista. Eu não sabia que era de alunos. Uma olhadinha rápida aqui, outra ali. São artistas, na verdade, né? São artistas, não são, quem sabe, profissionais, mas são artistas, com certeza. E essa exposição que está chamando a atenção do pessoal está aqui no Shopping Maringá. Esses desenhos foram feitos por crianças e adolescentes que têm altas habilidades. E olha, os detalhes são impressionantes. Esse daqui foi feito por uma pessoa do 7º ano, olha só, o Leonardo. E olha que bacana esse personagem, a riqueza de detalhes nesse desenho. Esses trabalhos foram feitos por alunos de diferentes idades e níveis que frequentam a sala de recursos da rede estadual. O contraturno para os superdotados. O objetivo era dar visibilidade para a arte dessas crianças e adolescentes. E dá para ver que são talentosos. Esse trabalho ele acontece no contexto de uma sala de recursos multifuncional, específica para esse atendimento com alunos que apresentam esse potencial diferenciado, que diz respeito a altas habilidades ou superdotação. Uma grande facilidade com a aprendizagem pode ser um dos sinais de uma criança ou adolescente superdotado. Mas isso não quer dizer que ele ou ela sabe sobre tudo. Normalmente, nesses casos, os interesses são específicos. E aí, participar da sala especial para superdotados é importante para o desenvolvimento desse aluno. Porque muitas vezes esse aluno é um aluno que ele apresenta, assim, emocionalmente falando também, algumas questões que no contexto da sala de altas habilidades, estando ali junto com outros alunos que também pensam diferente, que também produzem, né, de uma maneira mais significativa, isso também contribui para o desenvolvimento desse aluno, além de toda a questão da aprendizagem. A técnica pedagógica explica que esse aluno precisa de desafios e incentivos. Porque geralmente são alunos que, se são acadêmicos, por exemplo, eles aprendem com uma facilidade muito maior, né? O professor está explicando e ele já pegou o conteúdo. E quando o aluno aprende tão rápido assim, geralmente o que faz? Ele vai procurar outra coisa com que se ocupar. Esse é o Matheus, aluno de uma das classes extracurriculares para superdotados. Um menino de 12 anos aprendeu a tocar violino aos 9. E sabe como? Apenas com as dicas do pai. Mas além de tocar violino, o Matheus tem outros interesses. Eu gosto de estudar alemão, de estudar violino, de fazer curso de montagem de computador e eu também gosto de jogar. E dá tempo de jogar? Dá, à noite. Então você é um adolescente normal. É. Eu acho que todo mundo é um pouco diferente um do outro, ninguém é igual. Quando o Matheus estava com 7 para 8 anos, os pais contam que viam a facilidade do menino em aprender, mas a confirmação veio na escola. Nós participamos de uma pesquisa grande lá, várias perguntas, uma abordagem bem completa para falar sobre ele, e até nós tivemos essa abordagem, assim, relacionada à nossa vida também. E aí ficamos sabendo depois de uns 2 dias que teve uma seleção e ele foi selecionado, né, para esse projeto. Com tanta inteligência, facilidade de aprendizado e interesse em novos conhecimentos, sobrou o preconceito. Mas para o garoto, isso faz parte e ele não está nem aí para o que os outros dizem. O foco é saber mais e mais. Fui chamar de nerd, mas eu nem ligava. Isso não te abala, não? Não. O Núcleo Regional de Educação tem 6 salas de contraturno para superdotados em 3 colégios aqui de Maringá. Na região, são 10 programas para trabalhar com altas habilidades. Hoje, 134 alunos estão participando. E ficou na minha mente aqui o que ele acabou de dizer na reportagem, né? Acho que todo mundo é um pouco diferente um do outro, né? E para entender melhor como é esse processo, até de reconhecimento, se uma criança tem alta habilidade ou não,
os pais podem ajudar nisso tudo. A gente chamou uma psicopedagoga para participar aqui do programa e ela está com o William Souza agora ao vivo. E, William, eu acredito que seja uma dificuldade muito grande para os pais, de repente até se surpreendem com o seu filho mostrando uma habilidade grande em determinado setor, em uma área específica, né? É verdade, Sandro. Olha, boa tarde novamente a você, a Roberta, aos amigos ligados aqui no Tribuna da Massa. Isso mesmo, né? Muitas vezes tem alguns sinais ali que os pais precisam prestar atenção para justamente identificar se a criança é superdotada ou se tem altas habilidades. Porque eu acabei de aprender com a psicopedagoga, a Cecília Monteiro, que fala ao vivo com a gente, que tem diferença. E ela vai explicar para a gente qual que é essa diferença. O que difere, né, o superdotado de uma criança com altas habilidades? Boa tarde, seja bem-vindo ao Tribuna. Boa tarde. A primeira diferença que a gente consegue notar é que uma criança que ela tem superdotação, normalmente ela vai ter facilidade em diversas áreas e a escola vai se tornar muito fácil para ela, né, de acordo ali com o ano e com a idade que ela está, se ela estiver dentro da regularidade. Uma criança que tem as altas habilidades, não necessariamente ela vai ter a superdotação, ou seja, o seu quociente de inteligência, o famoso QI, acima da média esperada para a idade. Mas ela vai apresentar, por exemplo, uma facilidade em uma ou duas habilidades. Por exemplo, para aprender a trocar instrumentos musicais, aprender línguas, né? Ser uma pessoa poliglota. Então, essas são as principais diferenças. Conta pra gente quais sinais que os pais devem prestar atenção, ficarem atentos para identificar se tem um filho com altas habilidades ou um superdotado. É importante a gente perceber se essa criança vai ser muito autodidata, vai aprender com muita facilidade. Então, uma vez explicado para ela, ela vai descartar a repetição, né, o que muitas vezes na escola é necessário para as crianças que não têm superdotação nem altas habilidades. E, por exemplo, ali o pequenininho, né, a gente vai ver aquela criança que começa a identificar as placas das ruas, começa a saber o nome das coisas, logo a gente vê que ele está lendo e ainda nem recebeu o estímulo, a mediação para isso. Então, são alguns pontos que faz com que os pais precisem ficar atentos e buscar ajuda profissional. Pois é, exatamente esse detalhe que eu queria perguntar para você, né? O pai consegue lidar sozinho com isso ou é preciso dessa ajuda profissional, de fato? Não, os pais não conseguem lidar sozinhos com isso. Primeiro porque é necessário fazer um laudo, identificando se essa criança tem superdotação, tem altas habilidades, para que o pai possa ter, né, os seus direitos garantidos. Por exemplo, ao atendimento educacional especializado, que são as salas, né, de recurso, e também para que os pais possam, junto com a escola, também decidir se essa criança aí vai passar um ou mais anos escolares à frente, para que a escola não se torne monótona para ela. Certo. Muito obrigado, Cecília Monteiro, psicopedagoga, explicando para a gente, portanto, aí pontos importantes sobre altas habilidades e também crianças superdotadas. Sandro e Roberta. William, é um comercial de TV, tem uma menininha, uma loirinha, e ela fala palavras difíceis e na internet está viralizando. Ela fala cada palavra que nem a gente consegue falar e ela é pequenininha, praticamente um bebezinho, e ela fala essas palavras até com uma facilidade. Uma gracinha, deixa uma atenção. Nossa, demais. Demais. Fiquei encantada de ver. E a gente, até conversando com a Roberta aqui, enquanto você estava entrevistando a Cecília, William, veio um questionamento. A partir do momento em que o pai consegue dar esse encaminhamento, descobre que tem essa alta habilidade ou o filho é superdotado, como lidar muitas vezes com o preconceito, né? Porque os outros adolescentes, as outras crianças acabam meio que descriminalizando. Ah, é nerd, ele sabe tudo, e deixam de lado. De que maneira lidar com isso? Excelente pergunta. Deixa eu repassar aqui para a Cecília rapidinho, Sandro. É o seguinte, o Sandro pergunta, quando o pai fica, quando já há o diagnóstico, né, olha, superdotado, altas habilidades, como lidar com o preconceito? Porque muitas vezes tem aquele negócio, né, nerd, sabe tudo, como lidar com isso? A primeira coisa que é muito importante, então, é eu procurar outros alunos, outras crianças que possuam também as altas habilidades e a superdotação. Para que o meu filho, né, para que a criança se sinta integrada naquele ambiente. Também é muito importante que a escola trabalhe dessa forma. Lembrando que o aluno que apresenta esse tipo de laudo, ele tem direito a um plano pedagógico adaptado para ele. Né? É um direito garantido pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Então é importante que a família cobre, né, por esses direitos que ela tem, para que a criança se sinta integrada, se sinta inclusa, né, nesse ambiente. E é importante também buscar os estímulos, aquilo que vai estimular essa criança. Então, a gente vê alguns casos de crianças que se interessam muito pela música, pelos instrumentos musicais. A gente vê outros casos, como nós citamos, da facilidade para aprender línguas. Então, entregar esse estímulo, não é porque a criança tem essa superdotação, essa alta habilidade, que ela não precisa de mediação e estímulo. E isso aí é um erro, né? Que muitas vezes, tem facilidade, é nerd. Não, ele tem uma situação pedagógica específica que precisa de atendimento específico. Escola, família e a sociedade. Tá certo, respondido, Cecília Monteiro explicando pra gente. Sandro. Dei aí os parabéns à Cecília, ele explicou muito bem, belas dicas. Então, sempre é bom procurar uma ajuda profissional. Com certeza. Valeu, William.